Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês, vou tentar dar um pouquinho de cor para alguns projetos da Tec Verde. A gente vai focar um pouquinho no edital das escolas do Paraná, né? Um edital que a gente começou agora esse ano. São 400 salas. A Tec Verde arrematou 321 dessas 400, né? Então foi dividido em 6 lotes. E eu vou mostrar um pouco do que a gente tem feito, dos atendimentos que a gente tem feito em relação às ordens de serviço que já foram demandadas. Então, vou falar um pouquinho sobre outras obras também, bem rapidinho, só para ilustrar para vocês o que dá para fazer também, né? Depois de tudo isso que a gente viu aqui em termos de legislação, o que dá para contratar, o que a Tec Verde pode oferecer também para o mercado. Então, vamos lá. Tem a primeira parte aqui que o José Márcio já mostrou para nós, né? Já falou um pouquinho da história da Tec Verde, vou passar. Vou mostrar alguns cases, então tem diversas tipologias de obras que a gente pode fazer, né? Desde escritórios corporativos, co-livings, habitações de diversas escalas, prédios corporativos, institutos de pesquisa, laboratórios, uma série de obras, são todas obras nossas, né? Eu trouxe uma loja aqui mais para exemplificar, por exemplo, que dá para fazer um posto, por exemplo, de operações, um posto avançado modular, né? Ele pode ser transportado, ele deixa de ser um imóvel fixo e pode ser transportado para diversas operações. Então, a gente fez isso para o mercado privado, mas em obras de rodovia, por exemplo, a gente é bastante demandado pelas concessionárias para poder entregar bases operacionais que possam atender aí diversas situações. Então, tem diversas tipologias de produto, né? Painelizados ou modulares. Eu vou trazer aqui o caso das escolas, que são painelizados. O que são painelizados? São obras que a gente subdivide o projeto em painéis construtivos, né? Painéis de piso, painéis de parede, painéis de cobertura e assim por diante. Então, esses painéis são feitos numa fábrica, são transportados até o canteiro, montados e recebem seus acabamentos. E tem obras modulares. Existe uma discussão ainda no conceito do que é modular, o que é painelizado. Tem gente que chama tudo de modular. Mas aqui internamente a gente chama de módulos os módulos tridimensionais. Então, como aquela loja que eu mostrei, por exemplo, ali, ó, aquela loja, ela está toda mobiliada, com todo o enxoval, né? Poderia ser uma base operacional, poderia ser qualquer outro objeto. Isso aí é 2 horas depois da montagem dessa loja. Então, ela sai da fábrica assim. Então, tem um impacto bacana assim, para a transformação do ambiente. Então, esses são os módulos. Eu vou mostrar uma obra painelizada, com um pouquinho mais de profundidade, com um pouquinho mais de dedicação. Não vou tomar muito tempo de vocês. E depois vou mostrar uma obra tridimensional aqui em módulos. Tá? Então, aqui diversas fotos, né, só para tentar trazer um pouquinho de cor aqui no final do nosso encontro. Né, os hospitais que o pessoal falou durante o dia aí, né? Foram 6 hospitais entregues, agora estamos entregando o 7º. Esses primeiros aqui que o Dr. Hamilton Bonato comentou, foram 120 dias ao total para entregar 5 hospitais, em 5 estados diferentes. Em paralelo, tá? Esses 120 dias é da contratação do primeiro à entrega do último. E agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as escolas do Paraná, o projeto Salas de Aula, na verdade. Então, esse é um projeto bastante desafiador, como o pessoal antecipou aí na parte da manhã. É uma demanda que o Estado tinha de renovar, né, substituir mais de 400 salas, né? Existe um plano de aumento dessa demanda para o futuro. A ideia é que se substituam-se todas as salas de madeira que foram implantadas ao longo dos anos, aí, ao longo da década de 70, 80. Então, tem salas de aula muito precárias, principalmente nas regiões mais carentes do Estado. Então, ilhas no litoral do Estado, assentamentos do MST, comunidades indígenas e grandes centros urbanos também, né? Esse é um exemplo aqui, essa foto é um grande centro urbano, mas a gente tem esse leque aí de situações, desde de situações em ilhas, por exemplo, até comunidades super afastadas, enfim. O que acontece? Essas salas de aula estavam em péssimas condições de conservação, né? Então, a gente tinha salas de aula com pé direito de 2 metros de altura, por exemplo, com janelas de tábuas e tramelas,
com, enfim, abertura, eram todas de madeira, muito improvisadas mesmo, como se fossem aquelas obras da época da colonização aí do sul do Brasil, que tinha muita edificação de tábua e mata junta, né? E aí havia uma pressão já há muito tempo contra o Estado de remover essas salas e substituir isso para salas em boas condições de uso. Então, foi um plano longo, né, do ponto de vista do Estado, mas eles queriam não só substituir isso, mas de maneira com qualidade, digamos assim, mas também com velocidade, com capacidade do poder público de conseguir acompanhar isso, de não precisar ter uma máquina administrativa lá com 50 engenheiros espalhados em todos os locais, medindo etapa por etapa, etc. Eles queriam bastante qualidade no ambiente construído, então fizeram esse projeto e aí abriram isso numa concorrência pública, e foi no final do ano passado. A gente acabou participando, perdemos na primeira instância, porém o primeiro colocado teve um problema de qualificação financeira, e aí a gente conseguiu arrematar como segundo colocado, ficamos muito felizes, começamos a executar essas obras, né? Então, esse case que estava na foto anterior, né, primeiro projeto, primeira implantação, que são as 12 salas que o professor Hamilton comentou, a gente começou no dia 5 de dezembro de 2022, no dia 20 de janeiro de 2023, a gente fez a primeira e única medição da obra e entregou essas 12 salas, né? Então, os alunos saíram de férias, com salas de madeira, em péssimas condições de uso, há tempos ali já essa discussão na comunidade, e voltaram já com o ambiente totalmente transformado, com salas novas, já demolidas as salas antigas, feita terraplenagem, fundação em condições, e aplicadas essas 12 salas completas, com quadro, com, enfim, iluminação, internet, ventilador, tudo funcionando, carteira, tudo novo, né? 45 dias. Então, o pessoal ficou bastante impressionado, o projeto foi premiado, saiu na capa da Tecne, né? O impacto do wood frame no Brasil, etc. Foi um sucesso absoluto. E aí, depois disso, a gente fez um piloto, né? A gente pediu para o órgão licitante, lá, o órgão contratante, para que a gente pudesse prototipar isso numa escala um pouco menor, para a gente já não sair fazendo todas as salas, né, em escala. Então, a gente fez essas primeiras. Chamamos toda a equipe Fundepar, né, para aprovar, para experimentar o ambiente construído. Foi aprovado, e aí a gente começou a fazer isso em maior escala, né? Então, basicamente, a Secretaria de Educação demanda a Fundepar, que é uma autarquia, ela define para a Fundepar quais são as demandas em quais regiões. A Fundepar manda uma lista para nós de salas, fala, preciso aqui de 50 salas nessa localidade, divididas nessas quantidades por local. A gente faz essa visitação, sugere a implantação de acordo com essa sala, que é uma sala padronizada, todas as salas são iguais. A gente sugere isso para o Fundepar aprova, e aí a gente recebe a ordem de serviço para implantar. A gente tem 30 dias por sala, né? Se demandar 30 salas uma vez, a gente tem 30 dias para entregar todas as 30 salas, né? Isso tem um limite, nesse edital, está limitado em 33 por mês, né? Então, a cada 30 dias podem demandar 33, mas isso o gestor do edital ali que vai montar isso. Se ele quiser pedir 100 por mês, a demanda é dele, né? Então, ali, resuminho, então, impacto do projeto, né? Mais de 32 mil crianças por ano impactadas positivamente pelo projeto. Então, essa primeira que a gente fez era uma escola que rodava em 3 turnos, 35 alunos por sala. Então, cada sala que a gente entrega, mais de 100 alunos, né, conseguem começar a utilizar isso depois de 30 dias. Dezenas de municípios com equipamentos novos, né, equipamento escolar renovado. Então, são mais de 150 endereços. Aqui eu plotei os que a gente já começou e já entregou esse ano, né? São mais endereços. Na verdade, a ata de registro de preço, ela permite que o Estado ele escolha qualquer endereço de todas as instituições. Então, lá no final do edital, tem lá uma lista de endereços com todos os imóveis do Estado. Então, à medida que ele tiver necessidade, ele simplesmente nos demanda, com um preço já pré-definido. Então, aqui eu coloquei mais de 150, porque, em média, tem
2 ou 3, às vezes tem 10, depende. Mais normal é que tenha uma quantidade menor por instituição. Tá? Mas esse número de endereços a gente só vai saber quando chegar no final do edital, né? Porque quem vai definindo isso é o órgão contratante à medida que ele contrata. Previsão início em janeiro, término em março, são 400 salas, né? Nesse momento a gente conseguiu arrematar até 321 completas, 100% entregues, com todo o equipamento aí para atender a comunidade. Passando rapidinho aqui algumas imagens e depois a gente vai mostrar um vídeo de uma espécie de um time-lapse aí bem resumido do processo de construção. Então, como que a gente fez isso? Produção de painéis de paredes e de cobertura em linha automatizada. Então, tanto o painel construtivo das paredes, oitões e coberturas, ele é feito na fábrica da Tec Verde. Ele já sai da fábrica com chapeamento interno e externo pronto, elétrica, nesse caso não tem hidráulica, porque é uma sala de aula, né? E esquadrias. Ele chega no canteiro, é montado, recebe sua estrutura de cobertura, telhas termoacústicas, e aí a gente entra com etapas de acabamento. Então, toda essa etapa de estrutura, digamos assim, ela consegue ser feita de maneira paralela ao que a gente faz a fundação, né? Então, essa é uma das mágicas de como fazer a coisa ser erguida tão rapidamente, né? Então, enquanto a gente está lá movimentando terra, removendo camada vegetal, ou até antes disso, definindo implantação, a gente já está produzindo a estrutura, né? Então, momento zero da obra, digamos assim, ou logo depois da concretagem da fundação, a gente já está com 100% da estrutura produzida, com revestimentos, com esquadrias, com elétrica, hidráulica, nesse caso não tem hidráulica, com estrutura de cobertura, a gente chega e monta isso. Isso aqui é uma imagem do primeiro dia de montagem. Então, a gente tem uma foto aí, começou na parte da manhã, à tarde a gente já tem ali, nesse caso são 9 salas, é um site que tem 9 salas. Então, a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 6 já montadas no primeiro dia. Então, para a escola, que é um ambiente, né, que tem uma operação bem sensível, né? A gente tem crianças, a gente tem... É difícil controlar até esse espaço. Quanto menos tempo a obra esteja exposta ali ao canteiro, melhor, né? Então, esse foi um dos grandes impactos. Consegui, em 45 dias, nesse caso, por exemplo, entregar diversas salas, ainda mais que, nesse caso, a gente conseguiu encaixar no recesso escolar, causou um efeito bem importante, assim, de segurança, enfim, uma série de questões, né? O próprio impacto social. O que mais aqui? Isolamento térmico. Aqui algumas características de projeto mesmo, tá? Então, isolamento térmico perimetral em todas as paredes. Elas têm isolamento térmico com lã de rocha, todas as paredes externas. A cobertura em telha termoacústica de 35 milímetros, com mais uma camada de 100 milímetros de lã de vidro e mais uma camada de gesso no forro. Então, esse é um dos critérios do projeto. Eles precisavam de um ambiente que não dependesse de climatização, né, que tivesse uma conservação de energia melhor, para economizar no gasto de energia. O nosso sistema ele reduz até 50% do uso de climatização. Ele não é autorrefrigerado. Ele vai precisar, dependendo do uso, de climatização, mas até 50% menos do que uma construção convencional. Projeto no técnico voltado para estudo, ventilação cruzada nas duas direções, né, horizontal e vertical, né, com diferença de altura dos peitoris, janelas amplas e sombreadas. Então, assim, foi feito todo um projeto bastante sério para conseguir atender todas as demandas do ambiente construído para todas essas regiões. Então, por isso que a gente chama de personalização planejada para um projeto em escala. Então, não é que cada uma tenha a sua especificidade, elas são todas iguais, mas elas visam atender todas as questões específicas de cada região. E aí registra-se o preço e sai implantando. Mais algumas imagens, tem aqui algumas imagens internas aqui, né? A escola, sala aqui recém-finalizada, essa aqui é 45 dias depois da primeira estaca. Então, é uma diferença brutal assim no ambiente construído, no resultado para a população. Então, né, isso causa um efeito na comunidade muito interessante. O pessoal já estudando,
né? Alguns benefícios que a gente traz além do produto, né? Fala assim, pô, é bacana, é bonito, é rápido, a qualidade é legal, tem tudo isso. Mas o que mais que... Isso aqui eu trago até de um pouco de feedback que o Fundepar tem trazido. Primeira vez que eu trabalho com o poder público, e o que eles têm falado para nós, né? Algumas coisas, entre outras, né? Menor impacto operacional para as instituições. Esse, para eles, é um efeito bem importante. Então, eles conseguem rapidamente trocar, substituir o equipamento ou até ampliar, em alguns casos é ampliação, né? Não tinham salas suficientes, sem maiores desconfortos ali na operação da escola, né? Sem maiores prejuízos no ensino, enfim, sem ruído, uma série de questões relacionadas à operação. Processo de fiscalização simplificado. Esse aqui é um dos mais importantes, segundo eles. Então, eles fazem uma medição única. Como a medição é mensal e o projeto não dura um mês, em sua maioria, a não ser que seja um projeto lá de 20 salas, que a gente ainda não pegou, a maior parte dos casos são menos salas por instituição. Então, basicamente, ele faz uma medição única e a unidade de medida é sala, lá padrão, tal, modular, medida tanto por tanto, completa. Então, ele vai fazer uma medição, ele vem uma vez na obra, faz uma viagem, tira todas as fotos, faz a medição, realiza, finalizou. Ele não precisa ficar fazendo um acompanhamento, ele não precisa ter uma estrutura de fiscalização que vai estar lá em 150 endereços, uma obra que vai durar 8, 9, 10 meses, 11 meses, cada uma delas, repetindo aquele processo. Isso deixa a máquina pública muito mais leve. Aqui quase que redundante, né? Redução da utilização da máquina administrativa. Isso não é só no caso da fiscalização, da medição, né? Tem todo um processo ali de liberação para a nossa entrada, de comunicação, de ajuste de projeto. Isso tudo não acontece. O projeto já está pré-definido, basicamente definir uma implantação e executá-la. Previsibilidade e assertividade nos compromissos estabelecidos. Então, eles conseguem hoje, como a gente já experimentou projetos com uma sala, até 12 salas no mesmo endereço, já tem uma ideia bem clara de quanto tempo demora, né, e qual é o efeito que isso causa em cada situação. Então, tem situação lá que eles têm Ministério Público já multando porque está com capacidade menor do que a necessidade. Ou teve um caso de incêndio bem crítico no norte do estado, precisavam ser substituídas em pouco tempo. Colégio agrícola com alojamento de alunos. Então, tem uma série de situações assim que eles têm uma solução hoje para conseguir resolver, atender as demandas internas do Instituto e as demandas da sociedade como um todo. Solução técnica e operacional para situações especiais, justamente isso que eu falei, né? Um caso crítico, uma situação ali que você está irregular, ou onde precisa, por exemplo, em alguns casos, uma das estratégias é utilizar o imóvel público como garantia para acesso a investimentos para o próprio Estado. Só que muitos desses endereços possuem construções irregulares, que era o caso das salas de madeira. Então, ali em 45 dias, você substituir 10 salas que estão em condições até não conformes com relação ao uso do solo e colocar um projeto correto, você cria um ativo público, substituindo, né, isso e conseguindo regularizar o imóvel em pouquíssimo tempo. E, por fim, aqui o prazo desse projeto, que foi aqui 4 vezes menor do que a solução convencional. Isso aqui é relativo, né? A gente acredita que pode ser até um pouco mais do que isso, depende de algumas variáveis. Alguns reconhecimentos, então, o projeto que a gente começou dia 5 de dezembro, ali, a primeira implantação, dia 20 de janeiro entregamos, submetemos ao Prêmio Produtividade do Mesmo Lado, da Abrainc, ganhamos em primeiro lugar na categoria Impacto na Obra, Prêmio Nacional. Em abril já saiu, março, né, Estel? Março? Março ou abril. Saiu na capa da Técnica, nossa maior revista aí de engenharia em circulação nacional. Então, o projeto foi bastante reconhecido, um projeto que traz bastante visibilidade para a Tec Verde, para todos os envolvidos, né, nesse projeto. Foi bastante satisfatório para nós. E aqui tem um videozinho para a gente dar uma olhada rapidamente num resuminho assim da montagem, como é que foi lá. Então, aqui, ó.
caminhão chegando, né, com estruturas de cobertura e estruturas de painéis, né? Radiês em concreto armado, radiê convencional, como o Gedamars falou. E o caminhão já chega com 3 salas ali, ó, e o equivalente em estrutura de cobertura. Então o projeto todo em BIM, né, 100% modelado, com todas as camadas, desde o parafuso, desde a fundação até a textura, a quantidade de PU que vai, enfim, 100% dos escopos e das interfaces necessárias para levantar o projeto. Isso fica como ativo depois para manutenção, para ampliação, para substituição. Qual que é a sacada? Isso daí é um projeto de uma sala de múltiplo uso, não necessariamente uma sala de aula. Então, para uma escola lá que você não está atendendo o programa, você tem que colocar um laboratório. Você coloca uma sala dessa e utiliza como laboratório. Faz alguma adaptação, coloca uma elétrica, uma hidráulica de sobrepor, utiliza esse ambiente para outro fim. Mas basicamente hoje ele está sendo implantado, a maior parte das vezes, como sala de aula mesmo, para ambiente de estudo, né? Então esse é o final do primeiro dia ali. Então todas as paredes ali, paredes duplas entre os ambientes. Então a gente criou, na verdade o projeto não demandava isso, a gente criou uma individualização das salas, né? Para a gente ter sempre um projeto único na fábrica, né? Que a gente tivesse um produto único independente da situação. Então a gente acabou agregando isso no projeto para simplificar a nossa operação em linha, né? Tá, esse é um time-lapse do primeiro projeto, a primeira implantação das salas de aula. Legal? Vou passar aqui. Tem mais alguns números aqui. Esse é um número legal, um número interessante que a gente extraiu, né? Que o Fundepar está conseguindo implantar uma nova sala de aula completa, que pode atender aí de 35 a 100 alunos, depende do número de turnos que essa sala vai operar por dia, né, durante todo o prazo do projeto. Então, todo dia está sendo entregue uma sala nova. E aí, para ajudar a dar um pouquinho de cor aqui para os produtos que podem ser feitos, eu vou mostrar um outro case aqui. Nesse caso, não foi uma obra pública, né? Uma obra hospitalar para Suzano. Aqui eu estou trazendo imagens até de como que isso é pré-fabricado. Então, é o sistema modular, onde a gente utiliza, nesse caso, um chassi metálico, um chassi estrutural, e as vedações em light steel framing. Tá? Então, como o Pedro falou, a Tecver não é uma empresa de wood framing somente. Em alguns casos, dependendo da necessidade, da demanda, a gente pode atender de outras maneiras. Os módulos vão receber aí muito mais do que o painel. Você consegue agregar outras etapas, você consegue agregar revestimento cerâmico, pintura, portas, louças, metais. Nesse caso, que é um hospital, gases medicinais, climatização, enfim, todas as disciplinas que você precisa. Dentro do módulo, você testa, manda ele para a obra e aí faz a montagem, a volumetrização desse ambiente, né? E aí a gente tem esse case, é o último hospital que a gente está entregando. Então, lá no caso do Emboimirim e dos outros, era uma situação de pandemia onde 100% da nossa fábrica, juntamente com a Brasil ao Cubo, nos juntamos para fazer os hospitais em 35 dias, 30 dias, né? Um regime de 3 turnos, então uma situação humanitária ali que necessitava desse volume de entrega. No caso aqui, a gente fez um prazo um pouco mais extenso, então, essa primeira estaca desse projeto, aqui é uma foto já antiga, uma foto acho que de maio, uma foto de maio de 2023. A primeira estaca desse projeto foi cravada no dia 3 de março. A gente foi publicando vários videozinhos assim, no Instagram e tal, em outros locais. Depois a gente vai fazer um documentário um pouco maior. Então, o projeto teve sua primeira estaca no dia 3 de março. Né? Em começo de maio, ali, 2 meses depois, ele já está todo
edificado. Tem algumas imagens, depois eu vou mostrar um videozinho também de como que ele está hoje, né? Ele está no comissionamento, já passou por todas as etapas de construção, está no comissionamento. Basicamente um hospital que começa em março, em agosto ele já está comissionado, né? Com todas, e é uma estrutura que está numa região bem saturada, né? Todo o serviço público, os órgãos lá estão com muitas obras. Ribas do Rio Pardo, por 2 meses no primeiro trimestre, foi a segunda cidade com maior geração de emprego do Brasil, perdendo só de São Paulo capital, por conta da implantação lá da fábrica da Suzano, que vai ser a maior processadora de celulose do mundo. Então, está assim, uma cidade super saturada, aquelas cidades que estão recebendo grandes implantações, né, quando tem uma hidrelétrica, um grande projeto de infraestrutura. Então, a cidade tinha 10 mil habitantes e o pico de obras vai ter 12 mil operadores na fábrica da Suzano. Então, para vocês terem noção de como o poder público está tentando se adaptar. Então, o projeto ali está agora numa fase de comissionamento, fazendo as últimas entregas. Esse é um tipo de projeto que a gente já tem bastante expertise, né? É o 7º hospital que a gente está entregando. Vou mostrar um videozinho aqui para vocês verem, e aí eu finalizo com ele para tentar ilustrar um pouquinho aqui do nosso trabalho para vocês e aí liberar para a gente fazer as perguntas, aí explorar um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, essa é uma estrutura em light steel framing com um chassi metálico em aço pesado. A primeira estaca data do dia 3 de março. 5 meses e um pouquinho menos de 5 meses e meio. Está entregando uma estrutura de 2.300 metros quadrados com escopo completo, com todas as utilidades, né? Climatização, filtragem de ar, sonorização, gases medicinais, elétrica, hidráulica, enfim, mobília, escopo 100% completo, chave na mão para o operador simplesmente colocar equipe médica e equipamentos hospitalares. Tá? Então esse é um videozinho já um pouquinho da semana retrasada, agora ele já está 100% finalizado, né? Ele já está recebendo vigilância sanitária e corpo de bombeiros e a gente está desmobilizando o nosso canteiro lá. Então, as recepções, para ilustrar, né? Apesar de ser modular, se a gente olhar os ambientes, eles não parecem módulos, né? Você permite qualquer arquitetura. Você consegue trabalhar com grandes vãos, com pé direito duplo, com qualquer situação. A construção painelizada ou modular, ela não vai ter restrições em relação à arquitetura. Qualquer objeto pode ser definido aí para os equipamentos poder público aí, qualquer edificação, e aí está aí um pouco do nosso trabalho para poder deixar à disposição.